Domingos Elias Chanoski, nascido no Natal de 1940, portanto 71 anos. Tive uma passagem profissional na minha vida, acho que é a melhor que um cidadão pode ter. Foi quando, em 1962, eu vi no jornal Folha de São Paulo uma noticiazinha assim, pequenininha inclusive, abrindo um concurso para agente de coleta do IBGE. Esse era o título que estava sendo oferecido para ingresso no IBGE. Eu estava no colegial, mostrei para o meu professor de geografia uma área que eu mais gostava na escola e ele disse: você deve prestar concurso no IBGE, você vai se dar bem lá. Em 62 eu fiz o concurso para o IBGE, fui aprovado, fiz a prova aqui na Faculdade de Direito do Lago de São Francisco, uma escola cheinha de candidatos, e dentre toda aquela multidão, eu passei em 51º lugar. E foi exatamente a quantidade de pessoas que foram chamadas para ingressar no IBGE, isso em 1964. Eu ingressei no IBGE exatamente no dia da chamada Revolução Militar, 30 de março de 64. E quando eu iniciei o trabalho no IBGE, eu falei: bom, em 1997 estarei saindo do IBGE aposentado. E foi o que praticamente aconteceu. Em 97 eu aposentei, mas continuei em cargo comissionado até 2002, a convite da chefe do departamento. Bom, o IBGE, a meu ver, o seu grande período, por incrível que pareça, pelo cuidado que a política tinha com o IBGE, eu acho que foi no período do regime militar. Não sei se porque na ocasião designaram um presidente militar, mas o IBGE foi muito, muito bem atendido. Houve assim praticamente uma revolução quando o IBGE era usado para fins políticos. A partir daí passou a ser usado sim para fins por qual ele foi criado. Tanto é que eu passei por muitos recenseamentos. A meu ver, o grande trabalho do IBGE são os recenseamentos, principalmente os demográficos. São atividades desafiadoras. E o pior recenseamento que o IBGE teve, a meu ver, não participei dele, eu acho que foi o de 1960. Digo isso, que deve ter sido o pior censo do IBGE, porque os resultados do censo de 1960 demoraram bastante para serem divulgados. E demoraram bastante para serem pagos. Em 1968, eu estava na agência de Jundiaí, onde eu ingressei, eu fiz o pagamento dos recenseadores que trabalharam em 1960. Uma lástima isso ter acontecido. Coisas que a pessoa trabalha, são pessoas que normalmente não têm emprego, são desempregadas e pegam para fazer um serviço desse e não recebem. Então, em 1968, eu recebi um rol muito grande de cheques já preenchidos com valores para pagar. Chamaram os recenseadores, descobriram onde estavam para fazer os pagamentos de pessoas que trabalharam há 8 anos atrás. Lamentável. Mas, em contrapartida, eu acho que depois disso o IBGE, eu ainda digo, graças ao regime militar, entrou no recenseamento de 1970 e foi um dos melhores que ocorreu, por diversos motivos. Nós tivemos os governos estaduais incentivaram professores, principalmente professores de ensino primário, a serem recenseadores. Além deles serem liberados de pontos do trabalho nas suas escolas, eles ganhavam pontos para poder se remover, para fazer transferência. Quando eles ganhavam 1 ponto por mês para fazer uma transferência de município, quem trabalhasse no censo ia ganhar 300 pontos. Aí a mão de obra realmente tinha que ser qualificada, foi espetacular. E a seleção foi também muito bacana. Tinha tanta gente que concorreu que aqui em São Paulo, na capital, a prova de seleção para o recenseador foi realizada no Pacaembu.
nas arquibancadas do Pacaembu. E em Jundiaí eu realizei dentro do ginásio de esportes, lotado, inclusive policiado pelos militares. Nós não tivemos fiscais de prova assistindo à execução do concurso para o censo. Tivemos, sim, militares de olheiros verificando como estava. Aqui em São Paulo, cada grupo de 50 candidatos, a gente viu um militar acompanhando. Em Jundiaí, onde eu estava, lá tinha 3 unidades do Exército, eu tinha 3 coronéis sentados na mesa de honra lá, olhando, e mais alguns militares apreciando. E depois, quando foi jogado o censo na rua, eles puseram à disposição, além de veículos, sargentos para nos ajudar. Nós não tínhamos supervisores, colocaram militares acima de cabo para nos ajudar. O censo foi uma maravilha, executado a curto prazo, muito rapidamente, e no momento que o recenseador acabava o seu trabalho, ele já recebia no ato, através do cheque, que a gente assinava em 2 pessoas, pagava metade por cento do trabalho dele antes da conferência do material. Não havia nem a necessidade de uma checagem em campo, porque o trabalho realmente era bom. A gente tinha professores trabalhando, estudantes universitários e algumas donas de casa que sempre foram excelentes recenseadoras. A meu ver, esse foi o melhor censo que o IBGE teve durante toda a minha vida de IBGE. Aliás, o IBGE faz 76 anos de sua história e eu sou feliz porque metade dessa vida de IBGE eu estive dentro dele. Estive aqui dentro da casa, dentro do IBGE, no estado de São Paulo, por 39 anos. Eu acho que a minha vida profissional foi realizada aí. Tá, então, continuando com as atividades assim, prioritárias do IBGE, que, a meu ver, sempre foi bastante desafiante. Os recenseamentos, além dos recenseamentos demográficos, o IBGE sempre fez os seus recenseamentos agropecuários e econômicos. Até 1985, quando os censos econômicos eram feitos quinquenalmente, os levantamentos eram totais. Todas as atividades econômicas eram levantadas. Barbeiro era levantado, engraxate era levantado, a indústria automobilística já era levantada, a indústria mecânica, todas as atividades econômicas, com a sua portinha aberta ou fechada, desde que fossem registradas, exercessem uma atividade de mercado, eram levantadas. Não era fácil, mas foram levantadas. Tanto é que não era fácil que o pior recenseamento econômico do IBGE foi o de 1975. Iniciamos em 76, terminamos em 78, graças a uma atividade louca que o IBGE realizou naquela ocasião, porque as pessoas receberam os questionários e não devolveram. Aí a direção do IBGE achou por bem usar a sua força, a força que ele nunca teve, usar a lei que ele tem, mas nunca usou. E saímos por aí aplicando multas em estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços, uma atrás da outra. Se eu não me engano, aqui em São Paulo, só na capital, aplicamos 5.500 multas. Tivemos um retorno, sim, mas muito difícil. Então, não foi agradável. O IBGE sempre teve por bem de realizar a sua atividade de coleta de dados através do convencimento do informante de que é necessário dar a informação para poder dizer ao país como é que ele está, não através da força como foi feito aquela ocasião. Então foi uma atitude burra que aconteceu de 77 para 78. Parece que conseguimos terminar um censo, que a divulgação foi muito ruim depois, e nunca mais o IBGE fez uma besteira como aquela de 1977, 78. Entramos num outro recenseamento de 1980, onde o IBGE realizou, através de... As favelas nas grandes cidades estavam surgindo cada vez mais. Favela na acepção da palavra. Favela cujos domicílios eram todos construídos em material aproveitável.
papelão, madeira, coisas que hoje não existem mais. Favelas hoje são de alvenaria, não tem mais a favela como era antigamente, não eram arruadas. Então, para se levantar uma favela, o IBGE teve uma ideia maluca, mas que deu certo. Foi muito trabalhosa. Corremos risco de vida, sim, nós funcionários que estavam ligados à coleta, quem estava no campo, correu risco, porque entrar em favela, na ocasião, não é só como é agora. Ela sempre foi, sim. Favela é lugar de gente decente, mas tinha muito bandido. E para ordenar, para fazer, o IBGE faz suas pesquisas domiciliares através de setores censitários. E para se definir um setor censitário, você tem que definir uma área, mapear essa área. E a favela não tem mapa. A favela eram amontoados de barracos, que no meio, entre elas tem algumas arruelas. Essas arruelas tinham que ser identificadas. Então foram criadas equipes, não só em São Paulo, em todas as grandes cidades. O pessoal ainda não tinha pessoal contratado para tal. Era pessoal efetivo da casa, que foram para os barracos, para as favelas, inclusive na Rocinha, no Rio de Janeiro, mapeá-las assim, fazendo um desenho daquele aglomerado de barracos, numerando, comprou-se uma infinidade de spray de pintura de carro para botar número nos barracos, que era para que as pessoas não apagassem aquele número, e demos ruas naqueles becos, aquelas vielas que tinham entre os barracos das favelas. Até meu nome está lá pelo meio de algumas, talvez até hoje. Não tinha mais como botar nome, então a gente ia colocando qualquer nome e as pessoas aceitavam. Colocavam o nome das pessoas, dos líderes da favela, do filho de um da favela, o nome de uma flor que vive no local, algo pitoresco, e aquilo ficou registrado. E as pessoas gostaram até, meu barraco tem número? Tem. Para que é isso? Nós vamos contar a vocês, o governo quer saber, o povo quer saber quantos moram na favela. Então a macacada vai ser contada? Todos os cidadãos da favela vão ser contados. E nós fomos para o campo, em todas as favelas, juntavam os funcionários das agências, com batelada de carro que o IBGE tinha, e íamos fazer o levantamento, colocando ordem nessas aglomerados de casas que tinham nas grandes cidades. No interior não houve problema porque praticamente não existia, mas as capitais não foi fácil. Esse foi a realização do Censo de 80. O Censo de 80, o que foi bom para nós, principalmente aqui em São Paulo, é que, além do trabalho que foi até bem feito em todo o estado, daí foi fornecida a mão de obra que hoje toca praticamente o IBGE. Além do pessoal contratado temporário, que eu sei que está trabalhando em todas as unidades da federação, aqui em São Paulo, o grande número de pessoas que está à testa do IBGE, os chefes de agências, supervisores, são pessoas que vieram do recenseamento de 1980. Trabalharam como supervisores na época, agentes censitários, e hoje são... na ocasião, o IBGE estava sendo regido por CLT, podia contratar pessoas que se destacavam em determinado trabalho. E foi o que nós fizemos. Eram contratados pela CLT e depois efetivado pela lei do regime jurídico único que aconteceu com o governo Collor, que tornou o IBGE. O IBGE foi regime jurídico único desde a sua criação até 1972, 73, se eu não me engano. Aí, eu não sei por que houve uma mudança, passou para a fundação, regido por CLT. Na ocasião, nós tivemos que assinar o contrato de opção pelo FGTS, mas com a entrada do Collor em 88, 89, ele voltou para regime jurídico único, que está até hoje. Então, o pessoal, hoje, se quiser ficar no IBGE, tem que entrar através de concurso público mesmo.
não tem como. Então o censo de 80, além de dar um trabalho bom, deu uma mão de obra muito boa de pessoas que se efetivaram no IBGE, que está aqui até hoje. Alguns estão se aposentando e alguns até prematuramente já morreram, como foi o caso do nosso amigo Mitsuito, que há um ano atrás nós o perdemos. Como perdemos o Paulo Paterlini, que foi o grande agrônomo que nós tivemos aqui dentro da UE, que cuidava das estatísticas agropecuárias com muito carinho, tratava muito sério esse trabalho, que aliás é um dos grandes trabalhos do IBGE, são as informações na área das estatísticas agropecuárias. Os recenseamentos agropecuários sempre deram muito trabalho, mas sempre deram excelentes resultados. As pesquisas contínuas da estatística agropecuária, através do LSPA, principalmente, levantamento sistemático da produção agrícola, das informações bimensais muito boas, e dizem como anda o país, como anda o município, como anda o estado na sua área agrícola, e as suas informações para as nossas contas nacionais, que são para o PIB. Mas continuando na área dos recenseamentos, o IBGE, na sua apuração, eu me lembro que em 1974, eu estive visitando o IBGE no Rio de Janeiro, na área de apuração. Estava lá um bando de perfuradora de cartões. Tipo aquele cartão que existia da loteria esportiva. Você ia nas loterias lá, eles perfuravam um cartãozinho para você, para passar na maquininha. Então tinha assim, seguramente umas 300 moças numa sala, perfurando o cartão. Olha, copiando os dados do questionário de 1970, copiando dados dos questionários de 1970 para aqueles cartões perfurando os cartões para depois da sua apuração. Bom, depois as tecnologias foram melhorando, o IBGE foi descentralizando as suas apurações, isso graças a algumas pessoas que entraram na direção do IBGE São Paulo-Rio. Davi Vutai foi o que está no CDDI do Rio de Janeiro. Ele foi, antes dele ser um delegado aqui em São Paulo, ele cuidou da divisão de pesquisa, cargo que depois, quando ele foi para o Rio de Janeiro, eu assumi. Ele fez modificações grandes aqui dentro da delegacia, principalmente na área de informática. Ele conseguiu trazer para cá a descentralização da apuração dos dados no estado. Então, São Paulo teve aqui no 12º andar uma equipe de digitadores, que hoje já não precisa mais disso, né? Se eu não me engano, tinha 22 digitadores por turno, cada um com o seu terminal, fazendo a digitação, passando os dados, alimentando os dados diretamente na central do Rio de Janeiro. Depois, em 95, eu falei há pouco que nós fazíamos os recenseamentos econômicos na sua totalidade. Todas as atividades econômicas a gente levantava porta por porta, estabelecimento por estabelecimento. Em 95 o IBGE lançou, como ele se espelhava na nossa famosa Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, que sempre fez pesquisa que mostrava a realidade do país por região, não por município, por região e por estado, e do país através de amostra, sistema amostral, que, se eu não me engano, iniciou-se em 1968 a Pesquisa Nacional por Domicílio, a PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio. Ele testou as pesquisas econômicas, fazendo não um recenseamento das atividades econômicas, e sim um cadastro econômico,
onde nós levantamos por atividade, uma parte das atividades, dentro de todas as atividades econômicas, uma parte delas para dar um resultado na sua totalidade. E, e na ocasião nós fizemos um convênio com o SEAD, que nós coletávamos uma parte das informações e eles outras, para o IBGE. Depois daria, em contrapartida, daria para o SEAD as informações também para que eles desenvolvam sua atividade no Estado. Mas o que chamou atenção nessa pesquisa experimental foi não só a coleta de dados por amostra, como a apuração. A apuração desse cadastro das atividades econômicas. Aliás, quem cuidou desse trabalho, inclusive aqui em São Paulo, foi o Klaus. Klaus Kerk Jr., que está em atividade aqui ainda na área de informática, se eu não me engano. Não está não. Ele está com uma parte da divisão de pesquisa. O IBGE comprou para apuração dos dados uma gama de leitoras ópticas. Os questionários das consultas eram preenchidos através de, como se preenche hoje um cartão de loteria esportiva, uma papeleta de loteria esportiva. Você preenchia os dados, asfriava os dados dela e na máquina a leitora lia os dados e alimentava a central que apurava. Essa foi o início de uma inovação da técnica de apuração para se sair mais rápido. E realmente saiu muito mais rápido do que as anteriores, né? Você alimentava não sei quantos mil questionários por minuto ali na máquina, que o Júlio cuidou dessa equipe, que está aqui em atividade ainda. E o IBGE deu resultado rápido dessa atividade e a partir de então não se fez mais recenseamento econômico. O último foi feito em 1985, quando nós fizemos levantamento em toda a atividade econômica, inclusive bancária. Inclusive os bancos caíram nesse censo. E a partir daí, como recenseamento mesmo em atividade econômica, foi só a parte agropecuária. O resto passou a ser amostra e acabou. Como um dia eu imagino que os recenseamentos deixem de existir, porque uma PME hoje está se passando por isso, está sendo feito praticamente um mini censo mensal. PME passou a ser praticamente uma PNAD. A PNAD, que era uma amostra bonita, continua sendo feita, eu acho que mensalmente, essa pesquisa domiciliar em alguns domicílios que reflete uma resposta bem satisfatória para que qualquer planejador precise. Dentre as pesquisas de atividades domiciliares, uma das pesquisas arrojadas, que hoje se chama Pesquisa de Orçamento Familiar, a POF, que é feita, eu não sei se está sendo feita a cada ano ou a cada 2 anos, é quem dá a base para que se faça as consultas, as atividades que fornecem as informações para o INPC, para o IPCA. A POF, hoje a pesquisa de orçamento familiar, ela dá as informações, a base para onde a gente deve consultar, pegar as informações para... a cesta, formar a cesta para dar os dados, principalmente para o INPC. Eu me lembro que essa pesquisa, que ela é bastante ampla, arrojada, ela iniciou-se em 1974. A grande divulgadora do IBGE, que ela ganhou nome por causa disso, foi a artista da Globo, a Regina Duarte. Ela iniciava a campanha assim: abra as portas para o IBGE. Mocinha que era, mas já era famosa como artista. Em 74 ela lançou essa campanha claro, o IBGE pagou, e ela foi a divulgadora dessa pesquisa, que deu um resultado espetacular no campo. Facilitou muito a entrada nossa nos domicílios, porque era uma pesquisa que você chegava no domicílio e ficava uma semana perguntando os dados.
E como as pessoas viam diariamente essa Regina Duarte dizendo abre as portas para o IBGE, a Regina Duarte está vindo aí também? Ela vem na televisão. Essa pesquisa foi também arrojada, cara, foi bastante cara, não sei o valor, mas eu sei que ela foi bastante cara, mas com um resultado fora de série. Aliás, os trabalhos do IBGE sempre têm dado resultados muito bons, a credibilidade no IBGE, com o IBGE é espetacular na área de indústria, as pesquisas mensais do IBGE, principalmente hoje, o informante entende que ele dando uma informação boa, o resultado que ele tem, onde ele deve aplicar, tem resposta. As instituições buscam esse resultado porque acreditam ainda que o IBGE faz é excelente. Eu não sei, no último censo que eu participei apenas como coadjuvante ou em outra atividade não da coleta, ou de 2000. Foi bastante trabalhoso, mas já com mão de obra difícil, porque as pessoas não sei se busca, a hora que vem buscar essa atividade temporária, ou principalmente os coletores, não demonstraram assim, grande responsabilidade na coleta de dados. Ainda bem que o IBGE tem pesquisas temporárias que cobrem possíveis falhas de um censo. É claro, depois tem a avaliação do censo, que é feita por pessoas mais gabaritadas e que cobre, vê as deficiências que podem ter ocorrido num recenseamento. Mas a atividade das pesquisas mensais do IBGE, pesquisa ligada diretamente à indústria, que coleta informações sobre a produção industrial de determinados produtos, acompanha o desenvolvimento daquela atividade industrial em cada estado. Não dá em município porque ela é amostral. As pesquisas agropecuárias, apesar de ser algumas anuais e outras temporais, também espelham muito bem o que o IBGE obtém no campo como informação da atividade agrícola. Pena que a gente perdeu nessa área funcionários excelentes, como foi o caso do Paulo Paternini e o caso do Mitsu. Na disseminação dos dados do IBGE, é bacana o pessoal do SDDI, que tem um carinho, desde o senhor Bittencourt, que já deve estar lá beirando mais de 90 anos, saiu do IBGE faz tempo, quando ele completou 70 anos ele foi obrigado a se aposentar, mas já ficaram funcionários aqui dedicados, principalmente no carinho, com atenção com o informante. No tempo que eu estava por aqui, a gente ouvia elogios dos informantes do jeito que vinha à biblioteca, e como era atendido. Pareciam verdadeiras religiosas dentro de um convento, atendendo alguém assim na porta e dando informação. O carinho que as pessoas sempre demonstraram, a equipe do SDDI parece que é algo diferente. Desde o Bittencourt, desde as pessoas mais antigas aqui dentro até as atuais, a gente percebe assim o jeito de dar informação do IBGE, telefone, até como obter, até em papel se vier buscar. A gente verifica lá na livraria a atenção com que as meninas, jeito de falar, né?
todas já, acho que já passaram de 50, né? Abre as portas e recebe as pessoas para dar informação. Seu Domingos, o senhor comentou que quando o senhor entrou no IBGE, o senhor viu uma notícia, né, sobre o concurso, né? Foi. E então, assim, hoje a gente queria saber se, assim, o senhor já conhecia o IBGE, já tinha ouvido falar? Quando o senhor veio, que o senhor, né, efetivamente veio tomar posse do seu cargo, assim, quais foram as suas primeiras impressões sobre a nossa instituição aqui em São Paulo, né? E se o senhor lembrar, quem que era o inspetor, que naquela época era chamado inspetor, né, regional, quem era ele, e poderia nos contar alguma coisa desse período, dessa administração, desse inspetor, desde seu início mesmo no IBGE? Quando eu entrei no IBGE, eu não me lembro quem era o presidente, o delegado do IBGE em São Paulo. Eu sei que logo naquele mês, já esse presidente e delegado do IBGE foram trocados, porque estava entrando um regime militar. Mas logo em seguida entrou o seu Nelson Bernardes, que, aliás, não foi bem, o seu Nelson Bernardes tinha sido sim o delegado. Aí logo em seguida, após ele, entrou um delegado que, qual é o nome dele? Ele era cearense. E ele ficou... O Nelson Bernardes, aliás, vamos falar de Nelson Bernardes por um bom tempo. Nelson Bernardes era um ex-combatente. Ele esteve na guerra de 40, 42, 44, ele esteve na Itália. E ele tinha uns tiques, sim, de resto de guerra. Era um sujeito nervoso, mas uma mula para trabalhar. O sujeito, ele não era de gabinete, não. Ele não parava na cadeira. Ele tinha que sair, ele saía atrás, ia para as agências. Nelson Bernardes foi um grande batalhador no IBGE. Aliás, um dos que mais trabalhou, assim, deixando a cadeira administrativa, foi o seu Nelson Bernardes. Aí na troca com ele, quero lembrar o nome do delegado que esteve depois dele, depois do regime militar. É o senhor João Otávio Felício? João Otávio Felício veio e fez uma administração razoável, mas uma administração burra. João Otávio Felício fez o seguinte: o que o Nelson Bernardes dava valor ao velho, o João Otávio Felício dava valor ao novo e discriminou o velho. Inclusive fez uma grande besteira de criar naquela ocasião nós estávamos com o IBGE na Rua Araújo, lá no centro da cidade, perto da Praça da República. Era prédio próprio. João Otávio Felício alugou uma sala na Major Sertório e onde colocou todos os funcionários velhos, inclusive o seu Nelson Bernardes. E esses funcionários ficavam ali com algum trabalho e não, nem nada. Mão de obra muito boa, que não era usada realmente. E o João Otávio Felício trocou todas as chefias de agência por pessoas novas, pessoas que entraram ali em 76, acho que foi um dos últimos processos seletivos que o IBGE teve. E essas pessoas, a maior parte deles, depois foi ser chefe de agências. Não dizer que não foram funcionários bons, foram funcionários excelentes. Tem até hoje um que está trabalhando numa agência da Leste, não sei se é Leste 2, o José Carlos Pinto da Fonseca, que é remanescente daquela época. O Marco Ornelas, que está aqui cuidando de pesquisa, o rapaz que surgiu nessa época. Que se aposentou há pouco tempo, o Luiz Bertoli Filho, que foi por muito tempo chefe da contabilidade, depois foi para
parte administrativa tomar conta. E esses outros senhores mais velhos do IBGE foram discriminados, colocados à parte. Já estava feliz com a sua turma mais nova dirigindo. Ele, a meu ver, ele deixou os mais cobra matutando alguma coisa. Até que houve uma mudança de presidência no IBGE. Foi ser presidente do IBGE um rapaz que era aqui de São Paulo, que eu não me lembro o nome dele, e que era amigo do Nelson Bernardi. Na ocasião foi designado o delegado do IBGE em São Paulo, Rodolfo Henke. Ele veio como delegado e o Nelson Bernardi veio como subdelegado. Quis ser subdelegado porque ele sempre gostou da área de pesquisa. Então o delegado ficava no seu gabinete e ele mandava em todos nós. Nelson Bernardi mandava e remandava mesmo. Ficou um bom tempo. Aí, tendo em vista esse motivo de ranço entre as pessoas, a direção do IBGE tirou o Nelson Bernardes, o Rodolfo Henke, e botou o seu Lorega, um gaúcho que veio lá do sul, ser delegado aqui de, se eu não me engano, de 80 até 85. Ele veio ser delegado aqui. O Lorega ficou um tempo aqui, morava aqui no prédio, naquela salinha que tem aqui no 14º andar, era o apartamento dele. Ele fiscalizava o prédio de noite, inclusive quando os funcionários chegavam no prédio, ele ficava com um caderninho na mão, verificando quem chegava atrasado. Nos chamava a atenção quando percebia que estavam falando muito alto em suas salas. Era um sujeito que tinha alguma debilidade. Não era normal a atividade de uma pessoa como chefe de uma equipe tão grande que nós éramos. Portanto, naquela ocasião eu era chefe do SEICOM, Serviço de Estatísticas Comerciais e de Serviço. Eu tinha, no 5º andar, eu tinha 65 funcionários. É impossível você não ter as pessoas conversando enquanto eu estou trabalhando. E na ocasião nós trabalhávamos com papel, não eram terminais, não eram computadores. O computador começou a chegar aqui, mais ou menos, acho que o primeiro computador que entrou aqui, o Davi Butai pediu emprestado para a Itautec, nunca vai devolver, também a Itautec não quis. Microcomputador, que era grandão, inclusive. Deve ter sido em 89. Foi o primeiro computador que entrou aqui. E as estatísticas foram sendo apuradas através de PCs em agropecuária, em 96. Aí iniciou-se uma apuração através de microcomputadores, programas que trouxeram do Rio de Janeiro para a gente usar aqui, e as outras pesquisas também começaram a ser apuradas assim. Então o Lorega ficou por um período, aí foi convidado a deixar o cargo, voltou para o Paraná, e o Davi Butai assumiu. O Davi Butai assumiu por um tempo, aí o presidente do IBGE era o Miller, um alemão, que convidou para ele trabalhar no Rio de Janeiro. Ele foi embora para o Rio de Janeiro nos anos próximo de 90, já 86, 87. Aqui a delegacia foi assumida por José Antônio Gomes Fontes, que é o chefe atual hoje de São Caetano, se eu não me engano. O José Antônio assumiu o cargo do então chefe da delegacia, e eu assumi o cargo do Davi de chefe de divisão de coleta, de VIC. Foi daí que eu passei a cuidar diretamente isso acho que já foi realmente, acho que 86. A partir de então, o Estado ficou na minha mão, e toda a pesquisa eu larguei ao Serviço de Estatísticas Comerciais de Serviço, que a chamada de VIC era dividida em pesquisas econômicas, pesquisas sociais e pesquisas agrícolas.
e tinha o SDDI, o INPC era ligado a... INPC e o PME eram ligados diretamente à divisão de pesquisa, e o CPD, chamado CPD, que é a nossa área de apuração, também era independente e ligado diretamente ao delegado. A José Antônio ficou até mais ou menos até 97, quando nós deixamos o cargo, ele deixou o cargo, entrou a Marilene Sanches, passou a ser a delegada daqui na ocasião até a sua aposentadoria. E depois dela ficou Francisco Garrido, que foi chefe muitos anos da agência de Osasco. Lá tinha uma agência em Osasco, ele cuidava de lá, depois foi ser um assistente de área e foi indicado pelo trabalho que ele desenvolveu na área da coleta como bom funcionário, foi convidado para ser chefe da UE, que ele está até hoje, né? Mas deixa eu dar uma voltadinha falando em agências. Quando eu entrei no IBGE, se eu não me engano, o estado tinha 580 municípios. Cada município tinha uma agência municipal de estatística, quer dizer, cada município tinha uma agência do IBGE, chamava Agência Municipal de Estatística. Agências grandes eram chamadas agências modelo, tipo Bauru, Araçatuba, Campinas, Santos, São José dos Campos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto. Essas cidades, Presidente Prudente, essas cidades, por ser grandes, eram chamadas agências modelo, e tinha um ponto ali, além do chefe da agência, ela tinha sempre mais de um funcionário na agência e tinha um supervisor de área. Na ocasião, as comunicações precariamente eram feitas por telefone, por causa da precariedade dos telefones, eram feitas por rádio. Quem cuidava do sistema de rádio aqui dentro, onde está lá a Maria Ângela hoje, era a dona Amanda, uma senhora que está viva, bem de saúde. Outro dia falei com ela, era bastante durona, tipo discípula do Nelson Bernardes. Ela quem transmitia as informações necessárias assim, rápida, toda a tarde para esses assistentes de área nesses municípios, que daí eles falavam por telefone assim, com as agências. Não existia um serviço assim, de malote como passou a existir depois nos anos 85 para cá, que começou a surgir o sistema de malote. Assim, era correio mesmo que demorava para chegar as coisas. O negócio era feito por rádio até, acho que em 1980 que acharam por bem de acabar com o rádio. Eu me lembro que estava na agência Santa Maria e estava lá com uma sala enorme, cheia de equipamentos que tiraram dessas áreas aí e daqui e botaram para leilão. Então, até 1970 até a mudança do IBGE para a fundação, tinha uma agência em cada município. Tinha no mínimo um funcionário que exercia o cargo de chefe dele mesmo na agência, tinha uma gratificação para tomar conta daquele município. Depois, quando houve a mudança do IBGE em 72, 73 para a fundação, aí houve uma diminuição nas agências, uma reestruturação dessas áreas e foram colocadas 192 agências no estado de São Paulo, 25 na capital, 25 na capital e o resto no interior. Então, na capital, como o município da capital era dividido em subdistrito, distrito e subdistrito, aliás, tinha 7 distritos e acho que 18 subdistritos. Então, cada distrito e subdistrito tinha uma agência do IBGE. Aí, em em 86, o IBGE fez uma novo estudo e mandou que se enxugasse esse número de agências. Foi daí que nós ficamos com 100 agências, as 16 na capital e 84 no interior. Estudamos
as áreas mais próximas, de mais fácil acesso de um município maior ou mais importante naquela micro-região para aqueles municípios e agregamos ali esse número de municípios por cada agência. Aí já tínhamos o serviço de malote e era um pouco mais rápido a coisa, os malotes passaram a ser praticamente diários, né? Então, contrato com o correio, fazia chegar o material que a gente precisava no dia seguinte para cada agência que nós temos no estado. Então, nos 645 municípios que passou a ter o estado, nós ficamos contando com 100 agências, 16 na capital, as 84 no interior. Os municípios importantes, pelo seu tamanho ou politicamente, alguns foram realmente políticos, foi o caso de Piraju, São Caetano do Sul, são municípios que foram colocados assim, deixaram essas agências por questões políticas. Não vou dizer mais por quê, mas foi por questões políticas, sim. Participei da coisa, sim, eu obedecia a ordens. Então, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas o mais que eu obrigasse, eu sempre fizemos as coisas o melhor possível para o bem do IBGE, para o bem dos funcionários. Nunca pretendemos prejudicar funcionário nenhum. Meu sistema de trabalho aqui foi aquele. Aliás, até hoje eu mantenho contato com os funcionários da ativa do IBGE, na minha casa, através dos meus e-mails, através dos meus telefones, quando eu falo com algum. É impressionante o relacionamento que a gente tem. Aliás, falando em congraçamento de funcionários do IBGE, vale sim, deve ser chamada com satisfação a atitude que o Ivan Marafon em Rio Claro faz já há mais de 20 anos. Ele faz sempre no mês de abril, uma confraternização dos funcionários do IBGE no estado. Ele convida todos, indistintamente. Se vão todos, não sei. Essa última eu não pude ir, mas a vez que eu posso, eu vou e encontro com os colegas lá. E ele consegue reunir-se em São Carlos, aliás, em Rio Claro, um grande número de funcionários ativos e inativos do IBGE, onde encontramos lá, batemos nosso papo, passamos um dia inteirinho bom. O IBGE, além desse congraçamento, a grande amizade que conseguiu fazer entre seus funcionários, casou alguns, sim. Nós temos na atividade aqui um casal que brotou aqui, a Mariângela com o Almir. Estão nativos aqui, eles namoraram, noivaram e se casaram na atividade do IBGE. E muito namorico saiu aqui. Seu Domingos, o senhor podia falar para a gente, porque o senhor foi chefe de várias agências, né? Aqui. Como que o senhor chegou a ser chefe pela primeira vez? Como aconteceu? Quais foram as suas impressões? Como era o relacionamento de trabalho, gerenciamento dos trabalhos? Estando assim tão distante, né? Como o senhor mesmo falou, do inspetor e das agências. Em 64 eu entrei no IBGE como auxiliar, em Jundiaí. Lá tinha mais 3 funcionários e quando o que me fez aparecer no IBGE foram 2 atividades. Quando entrei no IBGE, o IBGE até a sua mudança para a fundação, ele era responsável por uma atividade que vocês nem imaginam. Toda a diversão pública que existia nos municípios, que eram sujeitas a pagar um ingresso para entrar, cinema, circo, teatro, futebol, todas essas atividades de diversão que o cidadão tinha que pagar o ingresso para poder assistir, existia um selo mesmo, igual o selo de grudar em carta, um selo que era grudado, colado nesses ingressos. Quem vendia esses selos era o IBGE. As agências do IBGE tinham um funcionário que se chamava agente recebedor, que era responsável por vender esses selos para essas atividades de diversão. Como a gente tinha um relacionamento espetacular com a prefeitura, claro, chegava um circo na cidade, mas
pedir um alvará para poder se instalar, ele já dizia assim, primeiro você passa no IBGE, regulariza, o que é IBGE? Aí explicava, a pessoa ia no IBGE, dizia o que ele ia fazer, tá bom. Para você vender ingressos lá, você tem que trazer os seus ingressos aqui, que eu vou grudar um selo nesses ingressos para você poder vender. E é tanto. Então tem uma parcela do valor daquilo lá, tem um valor que a gente recolhia para os cofres do IBGE, era uma arrecadação do IBGE, aquilo lá, além das atividades outras que o IBGE tinha, de produzir. A maior gráfica da América Latina já foi do IBGE. Então o IBGE publicava livros e revistas para outros órgãos públicos e também recebia para isso. Então, uma das atividades de arrecadação do IBGE, além da sua grande gráfica impressora, era a venda de selos, além da parte que o governo dava. Então, esse cargo de agente recebedor já era um cargo assim de gratificado. Em Jundiaí estava esse cargo vago. Esse trabalho estava abandonado lá por desleixo do chefe. E o Nelson Bernardes, que eu já citei, na ocasião ele era um assistente de área, ele visitava lá, ele via que aquilo estava todo desmoronado. Eu, de repente, botei em dia aquilo. Botei em dia e ele falou, eu vou arrumar esse cargo de agente recebedor para você. Foi o meu primeiro cargo de função gratificada que eu tive no IBGE, foi esse, como agente recebedor, lá pelos anos 66, acho. Aí a minha chance de aparecer no IBGE como bom funcionário, como bom técnico, foi realmente o recenseamento econômico de 1970. O censo econômico e agrícola de 1970 que eu cuidei em Jundiaí. Ele foi feito, o recenseamento de 1970, o econômico, foi feito dentro das normas que a equipe econômica do IBGE estabeleceu. Só que depois de 2 anos, quando eles estavam apurando os questionários, perceberam que eles criaram o censo econômico de forma errada, a coleta dos dados de forma errada. Um exemplo. Quando a gente pegava um questionário de uma indústria, ele informava o que ele produzia e o que ele consumia para produzir tal coisa. Então, de repente, se pegava assim dentro de uma Volkswagen. Qual o produto da Volkswagen? Eram automóveis de diversos tipos. Qual a matéria-prima? Aço, material de solda, alumínio, vernizes, estofado, farinha de trigo, farinha de papel. Farinha de trigo, por quê? Aí a gente percebeu que dentro de uma indústria sempre existiu outra indústria. Então a maior fábrica de pão do Brasil existia dentro da Volkswagen. Isso é um exemplo. Então, dentro de grandes complexos industriais, o produto final lá faz uma máquina de terraplanagem, ele tem um monte de outras coisas atrás que eles fabricam também. Arno, Valita, fabrica o quê? Eletrodoméstico. Mas para ela produzir o eletrodoméstico, além de tudo, ela produzir motor. Então, essas coisas tem uma classificação do IBGE, classificava sempre seus produtos através de cada atividade. Então ele criou a atividade industrial a partir de 00, 11, 10, 11, 12, 13, 14, até 30. Cada um era um gênero de atividade. Indústria automobilística 14, indústria metalúrgica 10, 11, indústria mecânica 12. Então, não dava para apurar. Como é que eu posso apurar matérias-primas para fazer a amarração entre o que se consome e o que se produz? Com grande gama de produtos que nada tem a ver de matéria-prima, que nada tem a ver com o produto final. Então, eles foram atrás, fizeram o censo econômico de 1970, que nós fizemos em 71, nós tivemos que refazê-lo quase que totalmente em 1973. Tivemos que voltar nas indústrias, para desdobrar lá. Então, citei a Volkswagen.
preencher questionário da metalurgia, da mecânica, da produção do motor, da padaria, da gráfica, da produção de ar comprimido, da produção de tratamento de água, produção de vapor. Então, de uma indústria, nós fizemos 20 e tantas indústrias. Então, tivemos que refazer tudo. Como eu recebi esse material? Isso eu estou falando para chegar onde que houve meu destaque. Eu me apaixonei por isso. Eu passei a gostar dessas coisas. Na hora que mandaram o material para a Hyundai de volta, eu fui visitar as indústrias. Então, lá dentro eu comecei a ver como funcionava, principalmente as grandes. A Hyundai tinha grandes indústrias. Não só em Hyundai, como nos municípios do lado dele que a Hyundai tomava conta. Tinha a Sika, que era enorme. E a Krupp, que era um monstro. Além de outras. Quando mandaram o material de volta, eu fui visitar as indústrias. E ali eu fui fazendo as coisas como eu entendi que tinha que ser feita. Buscar as atividades dentro dessas atividades. E numa tarde de uma sexta-feira, de uma terça-feira, tinha vindo uma equipe do Rio de Janeiro, o seu Florentino era o cabeça de tudo isso. Ele mais 6 funcionários, que estava ele cuidando da parte industrial, parte econômica, e outros 2 cuidando da parte agropecuária. Aí eles chegaram em Jundiaí para ver o material que eu já tinha. E eles ficaram de boca aberta de ver o que eu tinha feito. Realmente eu tinha feito do modo que eles idealizavam. E não falaram nada, só que eles voltaram aqui para São Paulo e falaram para o delegado: tem um menino em Jundiaí que ele não pode ficar lá. Eu quero na nossa equipe aqui em São Paulo ele amanhã, para fazer parte da nossa equipe do trabalho que nós estamos fazendo aqui. Muito contra gosto, o seu Nelson Bernardes era o subdelegado na ocasião, porque eu era novo, mandou me buscar. Amanhã às 8 horas vou te pegar em Jundiaí. Vem que você vai trabalhar com o Florentino. E me colocaram junto com a equipe de técnicos do Rio de Janeiro. Aquilo não era para qualquer um, não, porque era a nata que estava ali do IBGE. E eu fui fazer parte da equipe deles, eu não fui com eles. Eles me deram material para ir trabalhar. Minha primeira indústria que eu fui trabalhar aqui em São Paulo para fazer a visita e desdobrá-la foi a Melhoramentos, aquela indústria de papel, famosa Melhoramentos. E depois de 4 dias de trabalho lá dentro da indústria, eu trouxe para eles, ficaram realmente maravilhados. A partir daí eu não parei de ser conhecido dentro do IBGE, nacionalmente até. Depois, aí eles me chamaram em 74 para fazer parte de uma equipe no Rio de Janeiro. Eu não fui convidado, não. Eu fui intimado aí para o Rio de Janeiro, fiquei lá 1 mês trabalhando numa equipe. E depois, além de participar das outras grandes reuniões, eu fui chamado para... depois de Jundiaí, só para não pular minha escalada que você perguntou, eu estive em Jundiaí de 64 até 72. Aí o seu Nelson Bernardes disse que eu não podia ficar mais em Jundiaí, que eu tinha que ir embora. Aí me colocou em Diadema, que é uma cidade bastante industrial na época, mas uma péssima cidade. Foram os meus piores 6 meses do IBGE, foi em Diadema. Era uma cidade que tinha muita indústria, era um bairro de São Paulo, não tinha luz de rua, não tinha esgoto, muito mau serviço de água, você não tinha onde ficar. E eu fiquei por 6 meses e meio lá, quando o dia mais feliz da minha vida foi quando apareceu o seu Gilberto, que era assistente de área aqui, já falecido, foi lá e falou: Domingos, vamos embora. Eu falei: vamos embora onde? Estou te levando para São Paulo. Eu falei: por quê? Você não vai ficar aqui, vai ficar esse moço aqui. Aí o Otávio, deixou o Otávio lá: mostra para ele a agência aí. Eu não quis nem mostrar. Olha, tá a chave, se vira. Estou indo para São Paulo embora? Tá. Não dei nem tchau para a cidade. Para mim foi a melhor coisa que aconteceu.
Aí ele me colocou para ser chefe da agência da Lapa. Que era uma área bastante industrial. A Lapa naquela época cuidava de Jaraguá, de Jaguaré, de Nossa Senhora do Ó, de Perus. E já naquela época existia assim uma agência em cada subdistrito. E então eu fazia o meu trabalho da agência, ia ajudar os das perdizes e principalmente da Casa Verde, que era mais próximo. Então eu ia ajudar esses colegas a desenvolver o trabalho deles. Aí de repente estourou Santo Amaro, que era o pior distrito da capital. Além de ser muito grande, era um celeiro de indústria de São Paulo. Aí me colocaram lá, me obrigaram a ir para lá, não houve convite. Aí foi ruim porque eu morava em Itu, tinha que viajar para Santo Amaro, era bastante longe. Então eu tinha que fazer a travessia da São Paulo, não existia Marginal Pinheiro para a gente fazer essa chegada, então era muito difícil. Mas eu fui para Santo Amaro, me dei muito bem, para mim foi uma grande escola, porque ali eu aprendi a fazer desde macarrão até antibiótico e máquinas de terraplenagem. Aprendi tudo porque eu não era um funcionário de ficar sentado no meu escritório. Eu visitava as indústrias. Naquele tempo eu trabalhava só de paletó e gravata. Era muito bem recebido nas indústrias, principalmente nas indústrias. Aprendi demais lá. Até que um dia o presidente do IBGE, o senhor Isaac Castaneschi, estava lançando uma pesquisa, a nova pesquisa mensal da indústria, chamada DG1, PME não, a pesquisa mensal industrial, e ele pediu para o chefe daqui da divisão que ele queria conhecer uma agência que tivesse bastante indústria para lançar a pesquisa. E o chefe da divisão de pesquisa levou o senhor Isaac Castaneschi, que era então presidente do IBGE, lá na minha agência. Apresentou ele e falou: olha, esse aqui é um dos... Foi apresentado assim mesmo. Esse aqui é um dos funcionários que a gente tem no estado que mais conhece de indústria. Acho que é a pessoa que o senhor tem que conversar. Aí ele me fez uma sabatina muito grande. Ele era um sujeito que gostava muito da área da coleta. E ele ficou 2 horas conversando comigo, perguntando, inquirindo, perguntando, e falou: vamos embora que eu estou satisfeito. Aí ele lançou realmente os dados gerais da indústria que ele queria lançar. A partir daí passou a pesquisa mensal de emprego, ela foi modificada para dados gerais da indústria. Antes ela se chamava informações industriais, só isso, simplesmente. Pegaram mais dados e como foram pegos, talvez modificado hoje, que eu não conheço mais o questionário. E o meu nome foi assim, eu fiquei houve uma mudança aqui dentro da delegacia, quando veio o Lorega, ia ser lançado o censo econômico de 81. Tinha acabado o censo demográfico, ia ser lançado o censo econômico 81. Todos os chefes de agências foram para o Rio de Janeiro. Eu também fui. Lá, o Davi Davi não era o chefe da divisão de pesquisa, mas o delegado era o Nelson Bernardo, que pegou o Davi Vutai como... Não era o DIVIC, mas ele cuidava das contas nacionais. Davi. Mas como o Davi era um sujeito bastante inteligente, ele pegou o Davi e colocou para cuidar das pesquisas econômicas no estado, como um chefe. E eu fui junto. E o Davi não me conhecia. E durante os treinamentos, o pessoal do Rio já me conhecia, muitos deles já me conheciam e faziam muita pergunta para mim sobre o que eu sabia aqui de São Paulo. E o Davi Vutai chegou para mim e falou assim: por que você não é chefe lá na delegacia? Ele não me conhecia. Eu falei: porque eu nunca fui convidado. Aí quando nós voltamos, ele tirou a chefe do SEICOM, que era Serviço de Estatística Industriais e Comerciais, a Viviana, convidou-a para ela deixar o cargo
e me deu o cargo. O delegado aí já estava o Lorega. Me colocou, me colocou como chefe do SECOM e eu fiquei só crescendo aqui dentro. Não quis mais sair. Seu Domingos, o senhor podia falar para a gente um pouco assim sobre as principais, quais foram as principais mudanças ocorridas, né, no IBGE São Paulo, desde quando o senhor entrou até quando o senhor se aposentou, né? Quais foram essas mudanças? Bom, Podia falar um pouco? as mudanças elas ocorreram dentro da. Eu já contei algumas mudanças que ocorreram dentro do Estado, aquela diminuição de número de agências, a colocação de quantidade mínima de funcionários por agência, a gente determinou de quase 200 agências que nós tínhamos, nós passamos a trabalhar com 100 agências, isso foi uma grande mudança. A administrativa, mudança estrutural, dentro os sistemas de coleta, a grande mudança que houve foi a saída das pesquisas censitárias, chamadas assim, a sua totalidade, para sistemas amostrais. Isso começou a funcionar desde a PNAD lá dos anos 60, 68 e cada vez mais avançando para os dias de hoje. Quer dizer, tudo em cima de amostra dá resultado. Quando o IBGE abriu as portas para serviços para terceiros, foi bom. Eu achei que foi uma mudança. O Davi foi um grande inventor das coisas dentro do IBGE. A gente, claro, o IBGE nunca nunca teve a intenção de visar lucros. Mas eu acho que outros órgãos procuraram ganhar dinheiro em cima do IBGE. Eu acho que isso é imoral. Isso aconteceu. O nosso primeiro trabalho, assim, que visou alguma receita, foi quando a Secretaria Municipal da Saúde queria fazer uma pesquisa, se eu não me engano foi no governo Quércia. Eles estavam percebendo que o sarampo estava atacando não só crianças. Tinha gente aparecendo em centros de saúde com mais de 10 anos, mais de 14 anos, com problema de sarampo, coisa que é doença só de criança mesmo. Se eu não me engano, até 8 anos essa doença ataca. Aí vieram conversar com a gente sobre a possibilidade de fazer uma pesquisa com o IBGE para identificar a intensidade do sarampo no estado. Aí veio a equipe deles aí com a equipe da área médica da Secretaria Estadual da Saúde e fizemos uma reunião e disse, nós temos uma pesquisa mensal de emprego, que é uma amostra boa de domicílios, de casas, e uma pesquisa nacional por amostra de domicílios. A gente poderia fazer uma pesquisa em cima desses domicílios, aí a gente identifica a idade das pessoas e dependendo da idade, se você achar que o ideal é 14 anos, é o máximo para ter sarampo, se você quiser fazer algum teste, você bota a equipe médica junto. E foi. Eu não me lembro quanto ficou essa pesquisa, o IBGE ganhou um dinheiro em cima assim, que daí nós compramos equipamentos, né? Compramos máquina de escrever elétrica, que não tinha, consertamos viaturas, não compramos computador porque não era época ainda. Eu não me lembro qual foi o ano preciso, mas foi bem antes de 90, talvez 84. E o nosso técnico com questionário domiciliar na pergunta para as pessoas e um enfermeiro da secretaria que coletava sangue do entrevistado.
tirava a amostrinha de sangue e depois foi devolvido para essas pessoas o resultado. E foi detectado pessoas até 18 anos com tinha tido sarampo. E foi um resultado muito bom. Daí ficou instituído, se eu não me engano, a obrigatoriedade da vacina para sarampo até 14 anos. A partir dessa pesquisa que o resultado mostrou que as pessoas, não só os pequenininhos, eram vítimas do sarampo. Também até, pelo menos até 14 anos, parece que passou a ser obrigado a ser vacinado. Então foi uma ideia que para nós foi bom, porque aprendemos mais alguma coisa e ganhamos algum dinheiro que investimos. Depois, a gente tinha nossa área de... que era... Não, era aqui no 10, nossa área de mapas, onde nós trabalhávamos o ano inteiro na nossa atualização de setores censitários. E o comércio, principalmente o comércio, com a sua necessidade de querer instalar lojas por aí, principalmente esse que está aqui perto, o McDonald's, Pão de Açúcar foi um que usou muito. Aliás, foi o que pagou mais caro para nós. Eles vinham pedir descrição de setores censitários. Então a gente começou a gente dava o mapinha do setor censitário e dava algumas informações demográficas em cima dos setores. Eu, um dia, fui lá com o José Antônio, que era o delegado. Antônio, eu acho que não está certo a gente estar dando isso para essas empresas aí. Eu estou lá com o Pão de Açúcar que está pedindo a capital agora. O Pão de Açúcar queria os dados, os setores censitários da capital todas. Eram todos os distritos. Falei, tá, a gente não pode negar, mas eu acho que nós temos que ter alguma coisa. Daí ele falou com o presidente do IBGE. Eu não me lembro o nome desse presidente do IBGE, foi um que ficou há pouco tempo, que ele nasceu aqui no IMES, no Instituto Municipal de Ensino. Ele era, acho que, o diretor ou dono do IMES aqui em São Caetano do Sul. Foi presidente do IBGE por um período curto. Que nós tínhamos intenção de fazer cobrança a partir de alguns trabalhos. Ele falou, sendo um trabalho grande, vocês acham que é viável? Ele autorizou. E então, o Pão de Açúcar veio aqui, encomendou, fez um contrato. Na ocasião não tinha máquina para se copiar setor censitário, tem que ser na unha. Pega a nossa matriz, copia o setor censitário no mapa seu. Então, eles tinham 3 empregados deles, aqui na nossa área de mapas, copiando os mapas. Na ocasião, se eu não me engano, nós estabelecemos $3 por setor censitário. 3, deu um dinheirão, foi um contrato excelente. O Joaquim, que era o contador que elaborou o contrato, deve ter cópia por aí arquivada ainda. Elaborou o contrato, as partes assinaram, eles copiaram os setores censitários, com autorização do IBGE, da central inclusive, pagaram, e que nós fizemos remodelação de muitos móveis aqui dentro do prédio. Tá, então aí foi uma mudança de atitude do IBGE. Cobrar alguma coisa para sua melhora, para poder continuar atendendo bem o público. Isso eu achei que foi uma mudança até salutar dentro de atitude do IBGE. Eu já contei as mudanças das apurações e das coletas. A apuração daquele sistema que nós tínhamos de digitação dos dados, aquela gama doida de digitadores que nós tínhamos aqui no prédio, trabalhando 6 horas seguidas naqueles terminais. Acho que era 22 de manhã, 22 tarde e noite, ficavam um período que ficava até as 10 da noite. Depois passamos a apurar isso por leitora ótica, até cair no microcomputador. Isso foi uma mudança bacana. A mudança de coleta já também disse que nós passamos das pesquisas censitárias para as amostrais, que mostram o mesmo resultado. As amostrais é a mesma coisa que você pegar um saco de feijão de 60 quilos,
tira um punhado, você sabe o que tem lá dentro, todinho, né? Não precisa contar grão por grão. No arroz, mesma coisa, no resto dos grãos, mesma coisa. Então, o sistema de amostra é isso, dá os resultados assim. O que eu acho um crime é o Ministério não autorizar o IBGE fazer concurso para ingresso de funcionários do IBGE. A diminuição de mão de obra do IBGE, uma casa que já teve quase 16 mil funcionários no Brasil. Hoje, calculo que deve estar com uns 3.200 efetivos, e olha lá, é muito pouco querer pensar em coletar informações e devolver dados para o próprio governo com tão pouca gente e só baseado na máquina. Eu acho que perdemos essa mudança da coleta de dados através do meio virtual. Eu acho que foi um crime, perdemos o nosso vínculo com o informante. Era tão bom quando a gente podia estar conversando com o contador, com o controle de uma empresa, com o administrador do serviço do comércio. Era tão bom o relacionamento que a gente mantinha com o informante, coisa que hoje a pessoa está através de um terminal aí recebendo uma informação e aquele sistema era trabalhoso? Era salutar, era um espetáculo, porque o IBGE era bem mais quisto, bem mais querido, muito, muito mais aceito, mais fácil de obter o retorno das informações. Eu só não aprendi tanto pelo IBGE com o informante, como ganhei muitos amigos aí fora através desse relacionamento com o IBGE. O nome Domingos, na ocasião, em todas as áreas que eu trabalhei, era um nome, porque eu tinha contato direto, sim, com esses informantes. A senhora Marilene Sanches foi chefe da unidade do IBGE em São Paulo durante um período. Ela foi a primeira mulher e até então a única, né, a chefiar a unidade estadual. Foi a única. Poderia nos dizer algo desse período, como ela administrou, se houve obstáculos, como ela conseguiu ultrapassá-los? Não, a Marilene fez uma administração, eu acho que de 97 a 2003, parece. Me lembro que ela terminou em 2002, 2003. Ela conseguiu ter bom relacionamento com o Estado. Ela sabia levar, como mulher, ela foi uma boa administradora. Conseguiu realizar o trabalho maior do IBGE, que foi o Censo 2000, um dos grandes trabalhos do IBGE. Sempre, como eu já falei, ao recenseamento ela conseguiu fazer, conseguia levar todo o Estado com um bom relacionamento. Ela teve um período muito ruim aqui, onde ela foi denunciada por um mau colega que nós temos em atividade ainda no IBGE. Houve uma denúncia de que ela estaria envolvida numa corrupção de informação de dados para uma empresa aí, tentando tirar proveito disso, mas que depois da auditoria ficou provado que nada houve, foi encerrado o caso. Esse foi um grande entrave que realmente atrapalhou até na saúde dela, mas ela soube levar. Ela, como administradora, foi boa administradora, não houve falhas no seu período, não. Ela teve, assim, conseguiu administrar tanto a então delegacia como a gama de agências que nós temos. E ela também não era uma pessoa de ficar sentada, não. Ela visitava as agências, fazia sentir a presença, a sua presença, e acompanhando aquilo que a gente tem de principal, que é a coleta. Sim, a Marilene conseguiu ser a primeira mulher chefe do IBGE, acho que de um IBGE. Aqui no estado de São Paulo foi ela, na Bahia já teve. Outros estados já ocorreram assim, mas aqui no estado de São Paulo foi a única até agora, mulher. Os homens ainda querem continuar mandando. Coisa que tivemos mulheres aqui que tiveram em outros cargos que poderiam estar dirigindo, principalmente na era antes de 1980.
senhor trabalhou como assessor do delegado. Poderia nos contar como foi que o senhor recebeu o convite, como foi esse período, o trabalho? Esse período foi o seguinte, em 90, numa reunião de chefes no Rio de Janeiro, de chefes do IBGE, lá naquela reunião foi com diretoria, presidente e com participantes, todos os chefes de divisão de pesquisa e delegados do IBGE estavam presentes. E tinha uma atitude do diretor de economia, não vou dizer o nome, que ele tentava impor em cima da gente e que eu não concordava. E numa dessas reuniões eu me levantei e ofendi a equipe econômica publicamente lá, de peito aberto. Eu era chefe de divisão de pesquisa aqui. Eu vou usar até o termo que eu usei lá perante o presidente do IBGE, todos os diretores do IBGE, todos os delegados do IBGE, todos os chefes de divisão de pesquisa do IBGE. Eu olhei para a mesa onde estava a equipe econômica e chamei: vocês são uma equipe de bunda mole. Fazer o que esse diretor está mandando fazer em detrimento de favorecer uma pesquisa em detrimento das outras, isso é aceitar covardemente, isso não se faz. Larguei o microfone e fui sentar. Depois de uns dias eu recebi o convite para ir no Rio de Janeiro, porque eu estava sendo destituído do cargo. Aliás, foi quando eu fui entregar... Não, isso foi em 92. Foi em 92. Foi quando eu fui levar Foi a última reunião do censo lá. Foi quando eu fui entregar o disquete, ver como que era a apuração. A apuração do censo foi feita aqui para os digitadores. Aí, é um detalhe que eu esqueci de citar quando você perguntou as mudanças do IBGE. É satírico, mas é verdadeiro. A gente tinha a equipe de digitadores aqui, essa equipe grande de digitadores. Essas informações se resumiam em disquete, não em CD-ROM, que não existia, né? Eram os disquetes 5/8. Muitas vezes a gente pegava esse disquete, ia levar no aeroporto, pedir para uma pessoa que a gente não conhecia, levar para alguém que estaria recebendo lá no aeroporto esse disquete, alguém do CDDI do Rio de Janeiro, estaria lá procurando tal, dá seu nome, você leva para mim lá que o pessoal pega. Então, até isso a gente fazia naquela época. Quando a informação precisava chegar rápido, então a gente corria no aeroporto, pedia para levar o disquete, pedia ao fulano: isso aqui é um disquete que dá para você levar para mim, que fulano e tal vai lhe procurar nesse voo. Então ligava: tá com fulano e tal. Fazíamos isso. Naquela ocasião, para chegar onde eu fui, depois daquela coisa que eu nunca me arrependi de ter feito, eu fui para o Rio de Janeiro levar o disquete com a apuração do Censo Demográfico do Estado de São Paulo. Então eu estava com uma carga preciosa na minha válise. O diretor-geral me chamou, que queria uma reunião comigo. Eu sabia que ia acontecer, já imaginava que ia acontecer. E o Zé Antônio era o delegado e eu o chefe da divisão. Ele chamou eu e o José Antônio, eu numa sala com o diretor econômico. Aí o diretor-geral, Bittencourt, falou: você trouxe o disquete do censo? Eu falei: sim. E antes de você fazer o que você vai fazer, eu deixo de entregar. Como é que você sabe que vai acontecer? Eu falei: porque eu imagino. Esse cara está do seu lado é porque ele me pediu minha cabeça. Realmente, Domingos, infelizmente é contra a minha vontade, mas eu vou ter que te destituir do cargo. O cargo meu cargo de chefia é seu, você põe e tira o que quer. Você só não vai me mandar embora porque eu sou imexível. Agora você, fulano, você não é da casa.
você já cai fora da casa, tá? Isso eu tenho certeza. Não sei se foi praga minha ou não, mas não durou 6 meses, ele foi tirado do IBGE. Era um diretor muito fraco, realmente. Mas aí o José Antônio também perdeu o cargo, foi tirado o cargo, aí foi indicado a Marilene. Aí eu vim para cá, eu já tinha tempo para aposentar, eu falei, estou entregando. Eu vim, continuei trabalhando uns dias aqui, aí entreguei o meu pedido de aposentadoria e falei, Maria, estou indo embora. Ela falou, imagina, não, eu não posso perder você, você vai continuar aqui na delegacia enquanto eu tiver, eu quero que você seja meu assessor. Eu passei a ser o assessor do delegado da Marilene, fiquei trabalhando do lado dela durante todo esse período, assessorando ela no censo, não direto mais na pesquisa, que era o meu forte, mas com o meu conhecimento, com o meu relacionamento, ajudando ela em tudo que era possível. Inclusive, na ocasião, cuidei da parte de ajuda de custo no censo de 2000. As ajudas de custo, ela pediu, dirija para mim isso, o que eu posso dar, o que não pode dar. Então, nós controlamos direitinho, fizemos, na parte do censo demográfico de 2000, esse trabalho pesado para ela. Depois eu fiquei assessorando uma grande parte da área financeira do IBGE. Aí me pediram que essa parte que ia para a direção ficasse comigo. Então eu deixei a coleta, que ficou a Milton tomando conta na DIVIC, no meu lugar, e eu fiquei dando das atividades administrativas das quais eu não gostava realmente. Aí eu fiquei até 2003, quando estava eu como nomeado cargo de assessores, estava eu o delegado e o Modesto da Silva Bonfim lá na DIRAD. Nós dois estávamos cargo comissionado, ficamos até 2003. Aí pediram que o IBGE desse cargos para estão entrando o governo Lula, e claro, necessitando colocar pessoas de seu interesse em determinados locais sem concurso, né? E esse cargo de direção de assessores é pago com uma gratificação e não como salário. Então é possível nomear pessoas assim, como tem um monte aí no país. Então foram tirados do IBGE não sei quanto por cento de cargos, e nós, que éramos na época nomeados, deixamos o cargo, foi dado para o governo as nossas vagas. Aí eu me aposentei de vez. Em 2003 eu saí e passei a fazer parte dos que dão prejuízo à Previdência. Mas olha, eu tive 39 anos de casa, 39 anos de aprendizado, de ganhar profissionalmente, de ganhar na vida social, humana. Esse rol de amigos que a gente conseguiu dentro do IBGE não tem preço. O carinho que ocorreu, que ocorre, que garanto que vai acontecer até o final da gente, não tem preço realmente. Seu Domingos, o senhor podia falar um pouco para a gente, se o senhor souber alguma coisa, sobre a disseminação dos resultados, né? A disseminação dos dados do IBGE? O IBGE, além de ter a sua coleta, eu diria até perfeita, essa coleta de informações, sempre procurou na sua apuração e principalmente apurar é fácil. Agora, deixar o dado apurado, adequado para disseminação, não é fácil não, mas ele sempre privou, por isso saiu espetacular. E mais espetacular, o que eu sempre achei, principalmente a dedicação das pessoas, como eu já citei, à área de disseminação.
Nós tivemos até o ano próximo de 80, a dona Maria Luísa, que cuidava dentro de 80, próximo, além de 80, acho que até 83, dona Maria Luísa, que cuidava da nossa área de disseminação de informação junto com o senhor Bittencourt. Ela se aposentou e o senhor Bittencourt continuou com aquele carinho absoluto. A parte da imprensa é minha. Então ele tinha todo o cadastro. Claro que não existia informatização. Nas suas anotações ele tinha nome de todos os jornais e periódicos da capital e das grandes cidades, seus redatores, seus dirigentes, e ele passava as informações que ele achava assim que deviam ser divulgadas ou que saíram mais fresquinha. Ele passava através ele vinha no 13º andar, passava por telex. Nós tínhamos no 13º andar, porque era um aparelho, era o mais importante, o aparelho que tinha no prédio, o telex, tamanho de uma mesa. Ele ia lá, passava as informações, a secretária passava informações por telex para as empresas, para a imprensa. Então, o seu Bittencourt foi que cuidou com muito carinho da área de disseminação das informações do IBGE. Depois da saída do Bittencourt, claro, ele não queria sair jamais, ele queria morrer aqui dentro, mas ele está vivo ainda. Aí ele foi obrigado a sair por causa da idade. Aí a Fanny, eu diria que Fanny e Esther passaram a cuidar da disseminação das informações do IBGE dentro do estado de São Paulo. Então, atendendo a venda cuidando da livraria e da disseminação no 3º andar das informações do IBGE. Sempre buscando publicações o mais possível, devolvendo as informações que tinham, assim, que chegavam quase que diariamente para a imprensa e para quem viesse buscar. E eu, na ocasião, eu fui muito chamado principalmente pela imprensa televisada e falada, para divulgar dados do IBGE. Então, a disseminação nossa sofreu bastante por falta de meios para devolver a informação para quem procurasse. Por mais que se dedicasse, as pessoas tiveram muito trabalho na área de disseminação das informações. Telefone é o dia inteiro, fax quase que o dia inteiro. E nós tivemos um bom período quando o anuário era um furor, quando era divulgada a chegada do anuário estatístico. Então, todo mundo procurava. Hoje acho que ninguém procura mais, porque quer dado do IBGE vai na internet, né? Mas aquela publicação de quase 400 páginas que o IBGE vendia anualmente, quando ela chegava era um furor. Até quase que se esgotava rapidamente. Mas ela teve, logo que começou a aparecer a informação devolvida através da informática, nós começamos a vender o anuário, vendendo mesmo o anuário estatístico através de disquete. Não sei se vocês têm ainda guardado aí, eu devo ter um em casa ainda, um disquete 5/8, um disquete enorme, que continha todo o anuário dentro desse disquete. E ele vendia muito. Não me lembro o preço dele, mas ele era muito procurado. Então nós vendíamos o anuário, alguns no livro e outros em disquete. Eu me lembro, claro, eu não ficava lá no 3º andar, eu corria o prédio bastante, porque não era o meu objetivo ficar em cadeira, mas eu sei que muita gente importante visitou essa nossa biblioteca, nossa área de disseminação. Mas eu me lembro que numa tarde de uma sexta-feira, o pessoal estava em greve. E apareceu uma pessoa muito famosa aqui procurando o IBGE. Aquele sertanista, Vilas Boas, o velho. Ele queria ser atendido, pelo amor de Deus, que ele queria uma publicação.
E aí o guarda que estava na portaria me chamou. Ah, puxa vida, eu dei um beijo nele. Falei, puxa, tão feliz de ver uma pessoa do seu quilate aqui visitando o IBGE. O IBGE é o único lugar que pode me atender. Falei, fico mais lisonjeado ainda com o senhor falando isso. Ele criou uma publicação que, por sorte, a gente tinha assim, uma publicação antiga, que eram 7 volumes, eu não me lembro o nome dela, eu sei que ela tinha toda a região amazônica, eram 7 livros desse tamanho. Era uma coleção, eu não me lembro o nome dessa coleção. E a gente vai ficando velho, vai ficando deixando de usar essas coisas, se esquece. Mas ele queria uma publicação que eu tinha acabado de ajudar a Fani a fazer um levantamento, um inventário das publicações, e eu tinha visto isso em Sobra. Aí eu trouxe, por acaso, é esse, Vilas Boas? Ele falou, exatamente o que eu procuro. Quanto que é? Eu falei, eu tenho 7 publicações. Quer as 7? Ele falou, mas eu não sei se eu posso pagar todas as 7. Eu não vim com dinheiro. Aceita cheque? Eu falei, não vou aceitar nada. Pode levar que eu pago. Se precisar pagar, eu pago. Mas a gente tinha condição de dar baixa naquilo também, né? E ele levou, mas ele ficou muito feliz de ter sido atendido aquele dia. Ele não esperava nem achar o IBGE onde que era, que ele estava procurando há muito tempo, onde que ficava em São Paulo. E muito menos, por azar, chegar aqui ele estava em greve. E chegou, achou a publicação que ele queria. Logicamente, ele saiu aí depois aí pelo Brasil falando bem do IBGE mais ainda. Então, a área de disseminação do IBGE sempre foi assim uma área fígado do IBGE. Ter o coração lá coletando as informações e ter o fígado que é um órgão tão importante dentro do IBGE. Aliás, eu acho que para mostrar o que é o IBGE é só realmente a disseminação e através do jeito que o pessoal sempre trabalhou e continua trabalhando dentro da nosso IBGE, aqui e em outros estados. Eu tenho quase certeza que são assim. Parece que faz parte da pessoa que entra na disseminação, não sei se porque vê a publicação ou vê a informação, poxa vida, isso aqui é bacana, passa a ser maleável, passa a ser delicado, passa a ser dedicado. É bacana. Sr. Domingos, o senhor poderia falar um pouco sobre como foi ter sob sua responsabilidade o andamento das pesquisas na unidade? Eu nunca tive medo de trabalho, muito menos das pesquisas do IBGE, porque eu comecei pequeno, comecei na coleta e depois fui aprendendo em grandes lugares onde eu já contei para vocês que eu trabalhei. Então, realmente eu levei um susto quando eu passei a cuidar do SECOM, Serviço de Estatísticas Comerciais, que tinha muita gente e eram muitas pesquisas. Hoje é dividido, a pesquisa de serviço é um grupo que cuida, a pesquisa do comércio é outro que cuida, a pesquisa da indústria é outro que cuida. Naquele tempo não, naquele tempo era realmente, eu era a cabeça daquilo e eu tinha um grupo muito grande trabalhando. Eu dividia por minha conta lá dentro para certas pessoas, de acordo com a pessoa, o funcionário que eu via a aptidão, eu distribuía. Eu me assustei um pouco sim quando eu larguei a responsabilidade do SECOM e fui para a divisão de pesquisa. A divisão de pesquisa deixa o prédio e pega o estado. Então realmente é de bambear a perna, mas tinha que ter coragem. Claro, ter picos, que eu cheguei a ficar no censo de 1985, em 86, eu tinha duas linhas de telefone no meu andar. Eu estava cuidando do censo econômico. E a gente era muito chamado. Teve um dia que a dona Amanda, que cuidava da área de comunicação, veio, Domingos, estou tendo uma reclamação da telefônica que os 2 números seus estão interferindo em telefones aqui de alguns comércios aqui da nossa proximidade. Mas por quê? A gente atende que é chamado, que era muito chamado. Então, era aquilo de realmente estressar a gente. Eu tive esse pico, inclusive eu me estressei, bobeei, fui parar no médico, mas não parei de trabalhar não por causa do... Isso foi
me assustou, porque a partir daí eu tive depois resultados piores, né? Mas a gente, trabalhos desafiadores sempre é bom. Assusta sim, por causa do volume de trabalho. Antigamente do IBGE era muito papel. Quando a gente jogou a pesquisa produção física, a pesquisa de produção física, quando foi inovada, que o IBGE mandou coletar selecionou um certo número de produtos e mandou que a gente coletasse. Então eu tive que fazer uma equipe, nós tínhamos assim, cada serviço tinha seu grupo de funcionário, mas a divisão de pesquisa tinha um grupinho dele que era para qualquer pau, qualquer trabalho, chamava o grupo de VIC, da onde surgiu o Maurício Loires Kopurchinski, que hoje está o chefe da área de pessoal. Ele surgiu de lá. Joaquim não, Joaquim já veio direto para as contas públicas antes de 80, mas essa equipe de pessoas, de funcionários que estavam a fim de ficar no IBGE mesmo, estavam naquela equipe, então eu peguei um grupo daqueles e jogamos para a rua para coletar dados. Eu fiquei com medo realmente, que nós tínhamos, eram muitos estabelecimentos esparramados pela capital grande de São Paulo e tinha que dar informação rápida. Até que o delegado na época, o senhor Lorega, me chamou e falou: Polaco, acho que tu está doido. Nós estamos mandando 1000 questionários por dia para o Rio de Janeiro. Tudo isso vocês estão coletando? Eu falei: nós já estamos conseguindo mandar 1000 por dia, realmente. A equipe conseguia trazer informações de 1000 informantes por dia durante, acho que uns 8 ou 12 dias. Nós fizemos uma coleta, começou assustando, no fim terminou em brincadeira, porque nós conseguimos fazer. Nós tivemos coisas desafiadoras na área da coleta. Não sei se hoje ainda fazem, mas nós tínhamos duas pesquisas na área da agropecuária que vocês não imaginam. Nós fazíamos a pesquisa do ovo e a pesquisa da pesca. A pesquisa do ovo, a gente ia coletar informações das grandes produtoras de ovos diretamente nas granjas. Os funcionários iam nas granjas. Não era pegar em escritório de contabilidade, não existia essa informação. Era pegar junto com o granjeiro a quantidade de ovos produzidos no semestre. E pesca, imagina, se hoje é possível fazer isso. Mas a gente fazia. A estatística da pesca, a gente ia nas áreas de pesca, litoral e grandes rios, beira de rios, nas colônias, consultar quantidade e tipo de peixe que os pescadores pescavam no semestre. Imagina isso. Quantidade de pescadinha que o cara pegou, quantidade de roncador que pegou, quantidade de robalo que ele pode, quantidade de restolho que ele pegou, quantos ovos de galinha foram colhidos naquele período. E essa coleta de informações eram desafiadoras no campo e assustadora para a gente aqui dentro. A passo que eu tinha 2 funcionários da coleta, eu diria assim, loucos. Um se chamava Roberto Aparecido da Cunha, que já faleceu, teve um infarto fulminante lá em Marília não há muito tempo, lá pelo ano 2000, e morreu. E o Constantino, um outro grandão aqui de Santa Mara, que pouco falavam, mas eram ativos demais. E numa dessas saídas aí para coletar as informações, o Roberto veio, trouxe as informações e falou: Constantino desapareceu. Como desapareceu? Não estava com você? Eu falei: não sei, sei que nós estávamos em Iacri. Iacri é uma cidade, a grande produtora de ovos e galinha lá na região de Bastos, perto de Tubã. Ele falou: ele sumiu, eu vim embora com a viatura. Mas será que ele não veio para São Paulo? Teve papo que ele pegou um ônibus. E qual não foi a coisa que assustou, que perguntamos nos hospitais, ninguém tinha notícia dele. Até que o Roberto foi no IML
olhar nos corpos pendurados lá, se porventura o Constantino não estava. Uns 3 dias depois o Constantino apareceu sem dizer onde esteve. Não falou, jamais, ele não falava mesmo. Não falava. Então essas coisas, além da parte da coleta aqui no estado de São Paulo, muito grande, todo o Brasil respeitava São Paulo, sempre respeitou São Paulo pelo volume do tamanho que o estado é, a potência que o estado é e nas informações que ele colhe, não só assusta, como desafia quem está na direção, na orientando aquela coleta, a desenvolver um bom trabalho. Tratando bem os funcionários, tendo bom relacionamento com todo mundo, torna-se brincadeira. Nós aqui dentro do prédio era fantástico. Nós tivemos um período que não tivemos restaurante aqui, tínhamos restaurante aqui dentro do prédio. Então almoçava aqui antes da divina do ticket, do Vale Refeição. A gente almoçava lá e vinha jogar truco ou dominó na sala, antes de começar o expediente. Então isso fazia com que o relacionamento fosse maior. Então aquilo que a gente viveu no período da manhã estressante, naquele horário de almoço, 15 minutos para almoçar e 45 para fazer diversão, é o que valia a pena. E depois outra coisa que eu consegui, que tinha, na época nós éramos jovens, né? A gente conseguia às vezes 24, às vezes 48 pessoas, moços, que queriam jogar bola. Então a gente jogou bola pela capital toda a periferia nós fomos jogar bola, as meninas foram fazer partida de vôlei, participamos inclusive dessa que está tendo agora aí a rodada esportiva do município, nossa equipe foi participar. Isso era bacana, isso fazia com que o trabalho aqui dentro não fosse nada desafiante, saísse numa beleza. Nós tínhamos uma equipe de meninas que jogavam vôlei. Nós tivemos equipe de meninas que correram na USP 10 mil metros. Tivemos equipe de rapazes que foram jogar no Sesc Interlago, participar de tênis de mesa. Futebol de salão nós fazíamos todo sábado e todo domingo. Campo, mesma coisa. Era um entrosamento espetacular, então fazia com que o trabalho fluísse fácil. Por isso que eu digo, foi o período melhor para o IBGE para os funcionários foi quando não existiu a informatização. Nós vivemos o relacionamento com tudo e com todos. Seu Domingos, para finalizar, gostaria que o senhor nos falasse como foi a sua experiência, né, de estar aqui nesse encontro, conversando com a gente, falando sobre a instituição, revivendo a sua trajetória pessoal, profissional e revivendo e resgatando a história da nossa instituição. Hoje, quando eu me levantei, minha esposa falou: você fez uma recapitulação do IBGE na cabeça? Eu falei: nega, falar de IBGE para mim é emotivo, é uma satisfação. Quando você, Denise, me ligou convidando, eu não pestanejei, não. Eu me senti assim lisonjeado, porque alguém falou: Denise, se quer alguém que fale do IBGE, fala com o Domingos. Porque a maior parte da minha vida vivi dentro do IBGE. Então, comi, dormi, diverti, IBGE. Não é que não aprendi a fazer outra coisa, eu gostei de fazer o que o IBGE faz. Então, quando esse convite foi feito, eu não sei se eu posso dizer assim que me senti lisonjeado. Sim, eu acho que eu me senti premiado em poder falar para alguém aquilo que eu vi dentro de uma instituição que eu sempre gostei. Desde o momento que eu botei o pé na primeira casinha do IBGE, depois
vim parar dentro da delegacia. Eu passei a amar essa casa, a amar as pessoas. Poderia citar o nome de todos que a gente conviveu e dizer, puxa vida, IBGE foi uma catedral para mim. A IBGE foi a minha casa, a IBGE foi minha cama, a IBGE foi tudo para mim. Não é ser caixia, é porque a gente gostou de trabalhar aqui, gosta de ouvir do IBGE, gosta de ver notícias do IBGE. Quando saem as notícias do IBGE pela imprensa, eu fico satisfeito, fico lisonjeado, porque 76 anos do IBGE, um pouco mais da metade, eu participei dessa casa. Participei de coração, dei o que eu tinha. Aliás, muitas fases da minha vida dei mais para o IBGE do que para a família. Não me arrependo do que eu fiz, não. Se pudesse começar tudo de novo, seria por aqui também. Mesma coisa. Obrigado. Seu Domingos, eu, Denísia e Vanessa queremos agradecer, né, a sua participação, a sua generosidade, né, de vir e dividir isso conosco e com outras pessoas que vão ver esse nosso trabalho. Obrigada. Obrigado a vocês.